Muito bem, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Sebrae On, aqui na edição do ESX 2024. E agora estou com Gil Giardelli, vamos comentar um pouco sobre a sua palestra sobre inteligência artificial e vamos destrinchar muito mais. Está comigo a Débora, tudo bom, Débora? Boa tarde, bem-vinda. Olá, Fabrício. Primeira vez juntos, né? Primeira vez junto. Não, prazer. E dessa vez a gente está recebendo uma pessoa que querida e muito esperada aqui no ESX, muito esperada, que a palestra poderia durar mais uma hora, muito fácil. Tudo bom, Gil? Bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado, Fabrício, uma honra. Olá, Débora, tudo bem? Uma honra estar com vocês. E o que você está vendo do evento? Qual é a sua avaliação sobre a questão do evento ESX? Como você está vendo ele? Primeiro que é uma surpresa muito boa, vindo um domingo ensolarado, aqui na Praça do Papa, aqui em Vitória, né, um espaço como esse, grandes empresas, a academia, as micro e pequenas, as startups. E o que mais me alegrou também, não só do conteúdo que foi colocado aqui, mas dessa pluralidade de pessoas. Pessoas de todas as idades, famílias inteiras. E na minha palestra teve crianças ali que ficaram o tempo todo assistindo. Acho que era só para tirar foto no final com os robôs, mas tudo bem. Gil, a minha primeira pergunta já vai na questão até do tema-chave da palestra. Como você vê o que nos reserva o futuro da inovação? Eu sou um otimista racional baseado em dados e a gente tem que combater a progressofobia. Se a gente pegar todos os dados do mundo hoje, a gente vive a era de ouro. Vou pegar uma aqui muito relacionada com a Débora. No começo do século passado, no início do século, na virada, somente em um país as mulheres poderiam votar. Na virada desse século, em mais de 140 países. Faltam 70 territórios, países, faltam. Mas isso é sinal de que a gente vive um mundo muito melhor. Vou pegar um da minha geração. Eu nunca fiz isso, mas a minha geração ganhava de presente, alguns de nós, estilingues. Era natural jogar uma pedra num pássaro, num bem-te-vi, num canarinho. Hoje isso é moralmente inadmissível. Então a gente está muito melhor. O futuro nos reserva um mundo onde serão os seres humanos no centro de tudo, com tempo para fazer coisas fantásticas. Continuando sobre a questão de futuro, um dos temas foi a questão dos 3 S's do futuro. Explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona esse pensamento dos 3 S's. Fabrício, eu não gosto do anglicismo, mas nesse caso só cabe o inglês, né? Que é Science, Society, Spirituality. Ciência, Sociedade e Espiritualidade. No dia 22 de março de 2020, todos nós fomos para casa. As indústrias pararam, tirando os hospitais e uma outra coisa que continuou de portas abertas no mundo naquela época. E a gente começou a entender por que a gente estava criando um avião invisível, um bombardeio invisível, e a gente não percebeu esse momento do mundo que a gente chama de a parada respiratória da humanidade, que foi o Covid. E aí a gente começou a se conectar em grupos de estudos liderados pela Universidade de Stanford, que eu estou muito próximo, a chamar pessoas de várias vertentes da espiritualidade, de religiões, com cientistas agnósticos ou até ateus, e também com empresários, CEOs, para discutir sobre isso. E o que está, depois de anos, se descobrindo, vou te dar um exemplo mais claro, o momento de Londres, que mais teve pessoas que tinham problemas com bebidas, com drogas da época, na época não se chamava depressão ou saúde mental, se chamava manicômios, né? Era a época da Segunda Guerra Mundial em Londres, que eles recebiam na cabeça as blitzes nazistas, onde destruíram mais de 1000 prédios e milhares de vidas foram ceifadas. E por que aquele momento foi um momento de ouro de Londres? Todos, sem exceção, do rei ao súdito, tinha que voltar para os bunkers, para os metrôs, e quando amanhecia eles acordavam, e quando eles acordavam não importava se foi a casa da pessoa da classe mais baixa ou da classe mais rica, não importava se era direita ou esquerda, todos se ajudavam como comunidade. E ali começa um estudo sobre o poder da colaboração coletiva. Então os 3 S's pensam nesse momento a gente voltar para a base, voltar para os sentimentos humanos, voltar para o que é mais essencial, que não é a revolução industrial, é a revolução das pessoas. Fala pra gente um pouquinho sobre a economia da inteligência e a alfabetização emocional. Em um momento de mudança, você tem esse momento de que a alfabetização emocional, a alfabetização científica é o mais importante dessa nova era.
onde você precisa sim saber, não precisa decorar o cateto, a hipotenusa, mas precisa saber sobre esse mundo científico que a matemática nos traz. E como Ada Lovelace, que foi a criadora do programa de computação do primeiro, ela chamava de poesia matemática. E além disso, a gente tem que misturar, nem todos nós somos inovadores, e está tudo bem, precisamos dos cartesianos, precisamos dos financistas, mas todos nós somos criativos, e a criatividade, de uma forma simplista, ela é como se fosse um músculo, você tem que treinar todos os dias. Então vir no ESX, conversar com vocês, é treinar a minha criatividade. Gil, um dos tópicos da sua palestra foi a questão do fim da lei de Moore. Então, na sua avaliação, qual é a correlação com o contato com o consumidor final? A lei de Moore, né, Adam Moore, que foi o criador dessa lei, o criador da Intel, dizia que a cada 2 anos ia dobrar o poder de processamento. Hoje nós estamos falando entre 60 a 120 dias dobra o poder de processamento. Por isso que a gente está com essa sensação de que a gente vai dormir, o mundo mudou completamente no dia seguinte. Isso faz uma pressão no consumo, aonde a gente vive o paradoxo da escolha, né? Pensa bem assim, como é difícil hoje pedir um café num restaurante. Né? Você quer descafeinado, você quer... É algo difícil, a gente só quer um café. Então a gente está vivendo esse paradoxo da escolha, porque o lado bom é que com a aceleração da computação, você cria coisas novas, relógios novos, novos terapeutas de inteligência artificial, carros que voam. A gente está vivendo o mundo dos Jetsons. Já vai ser entregue na China os carros que voam. Né? Já tem alguns nos Estados Unidos, aqui no Brasil já começam testes, né? A Embraer. Então, isso vai ser o poder do paradoxo da escolha, e aí as empresas vão ter que, a cada dia, a gente acreditava que um produto, ele ficava em média 5 anos entre o crescer e começar o apogeu, o perigeu. E agora a gente está falando de 1 ano. Então, é muita oportunidade e muito trabalho. A gente fala que as máquinas, isso aí já é um discurso antigo, vai substituir o homem. E aí as pessoas têm medo, né? Do robô pegar a vaga de emprego. Como você vê isso e se isso de fato vai acontecer? Débora, essa é uma grande notícia. Que eles peguem todos os nossos empregos repetitivos. Tem uma frase de um professor muito bacana que ele diz: a máquina da sociedade hoje faz com que uma grande parte dela acorde bem cedinho para fazer essa máquina funcionar, para fazer coisas que não gostam e não entende. Vou te dar um exemplo sobre isso. Eu trabalhei numa automação de uma grande avicultura. Só existia um processo que a gente não conseguia automatizar inicialmente, que numa avicultura numa grande avicultura, você sabe que horas, qual galinha vai colocar o ovo, você sabe tudo. O que a gente não conseguia automatizar era pegar o ovo e colocar na incubadora. Até que a gente desenvolveu uma mão robótica que não quebrava o ovo e fazia isso. E por que isso era importante? Essas pessoas trabalhavam em 3 turnos, né, em 4 turnos, na verdade, de 6 horas. E a maioria delas, depois de 8 meses trabalhando, só fazendo esse processo repetitivo, iam aos médicos pedir uma licença porque estavam com a sua saúde mental muito frágil. E os trabalhos repetitivos faz mal para nossa mente. O trabalho bom é aquele que você está trabalhando hoje aqui, mas a gente está aprendendo junto, a gente está conversando, a gente está desenvolvendo o nosso processo intelectual. Desde a primeira revolução industrial, o que se contou era a recompensa financeira. Ela continua valendo, mas agora tem a recompensa intelectual. Então é uma grande notícia que os robôs façam nossos trabalhos repetitivos. E que o nosso desafio é que ajude essas pessoas que estão nessa transição a terem novos trabalhos. Vai ser difícil, serão 3 gerações que vão sofrer muito de desemprego crônico, mas daqui a 4 gerações a gente vai ter um mundo de empregos que são empregos de conversar, de olhar no olho, de pensar de forma da complexidade, de coisas fantásticas, de criar o novo empreendedorismo. E aí pensar, né? Um dos temas também foi a questão da curiosidade criativa e sustentabilidade social. Como agregar isso até para as próximas gerações entenderem como, por onde ou por que a inteligência artificial ou qualquer outra inovação que for agregando no futuro, eles possam e consigam trabalhar com ela. Eu gosto muito do conceito que foi criado pelo governo japonês, Shinzo Abe. Shinzo Abe foi presidente 8 anos do Japão. Ele convocou a antepenúltima cúpula do G20 em Osaka, no Japão. E todos os 20 países, inclusive o Brasil do G20,
assinar a Sociedade 5.0. Que ela diz, não é mais a inovação no centro, são os seres humanos no centro. Não é a indústria no centro, são os seres humanos. E para isso, desde a primeira infância, educação de alto impacto. Se a gente pegar um documentário brasileiro, um estudo muito sério brasileiro, que gerou um documentário chamado O Começo da Vida, os primeiros 1000 dias de uma criança são aqueles 1000 dias que vão definir se ele vai ser um gênio para fazer coisas boas para a humanidade ou se vai ser um gênio egoísta. Então, chegou o momento da Sociedade 5.0 da gente colocar as pessoas, mas para que em momentos de grande mudança a gente traga essa educação de alto impacto. Por quê? A gente volta para IA. Eu gosto muito de como Pablo Picasso criou o cubismo. Ele estudou a pintura clássica, a arte clássica, e um belo dia em Paris ele sai da sua casa em Montparnasse e vai assistir uma exposição de arte africana. E aquilo deu vários insights para ele. O cubismo é a conexão entre a pintura clássica e a escola de arte africana clássica. Criar o cubismo é algo muito difícil, as máquinas não criarão. Depois que Picasso criou, aí sim a máquina vai fazer melhor. Então a gente precisa de pessoas geniais. E os geniais começam desde a primeira infância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o caminho da leveza. O caminho da leveza são duas médicas, uma médica de Harvard e outra de Londres. Elas se uniram para olhar a medicina desde da Índia antiga, né? Da Índia milenar e passando por todas as escolas. E começaram com alta pesquisa, olhando neurociência também. O caminho da leveza mostra que você ter uma vida longa e de saúde passa por ter qualidades que são muito humanas, como gratidão, como ser otimista, racional, não poliana, né? Sempre a gente falava assim, seja otimista, mas nunca tinha uma prova científica. Agora a ciência está provando. O caminho da leveza é isso, é trazer o melhor da humanidade quando você é grato, quando você vem para um domingo como esse e fala muito obrigado por eu estar aqui. Isso vai te trazendo uma série de conexões dentro do seu corpo que te fazem viver melhor. Então, o caminho da leveza passa por essas qualidades humanas, né? E já estava provado, mas a gente já estava assim, quase que comprovado. Você brigar no trânsito, até naquele momento você pode achar que tem razão, mas depois você vai achar que foi um grande erro, seja na empresa, seja às vezes, né, entre um casal, né, um dia você pode falar uma palavra fora. O que conta, na verdade, é essa sutileza, é a gentileza, é a poesia dos sutis. Gil, você pode olhar para essa câmera e falar como o pessoal encontra as suas mídias sociais, te encontra nas redes. Puxa, tudo é Gil Giardelli, eu coloco conteúdo quase que diariamente no Instagram e no LinkedIn. Lá é para contar realmente sobre a inovação, para a gente levar para o próximo passo, para às vezes ser crítico sobre nosso país, mas uma crítica para a gente evoluir, mas também para trazer alegria. E no meu YouTube, durante 150 capítulos, eu fiz um programa na Record News chamado O Imponderável. Foi um sucesso, ele vai voltar agora, mas você pode assistir esses 150 programas no YouTube, é só colocar O Imponderável Gil Giardelli, é um programa de 22 minutos, você pode assistir em pedaços, e ali a gente conta a história da inovação radical. Acho que vocês vão gostar. Gil, obrigado pela sua participação, muito obrigado, esperamos vê-lo brevemente aqui no nosso SX e até a próxima. Até a próxima, cuidem desse paraíso aqui, que tem tudo aqui no Espírito Santo em Vitória. SX 2024, aqui a inovação acontece.